Informação ao vivo, senhoras e senhores, mas a gente muda de assunto, tá? Nós vamos chamar a Linda Almeida para trazer a informação importante de um parecer do Ministério Público Eleitoral sobre uma suposta manipulação de cotas femininas nas eleições do ano passado. Parece que o caso se repete, né? A Linda vai falar que alguns vereadores, inclusive, podem ser atingidos e a gente quer saber quais são esses parlamentares, né, que podem ter um mandato aí sofrendo algum tipo de prejuízo. Bom dia para você, Linda. Bom dia, Rose e Luiz, para quem acompanha o Manhã no Ar de hoje. Então, essa é uma decisão ali divulgada pelo Ministério Público Eleitoral, dizendo que existem 3 ações em andamento atualmente, falando ali sobre uma possibilidade de fraude nas cotas femininas, ou seja, cotas de gênero nas eleições do ano passado. Antes da gente entrar nesses detalhes, é importante a gente explicar um pouco melhor o que seriam essas cotas. Em uma lei um pouco mais recente, foi ali dito como uma obrigação de que pelo menos 30% das candidaturas nas eleições sejam de candidatas femininas, justamente para tentar equiparar o atual cenário político brasileiro, que a gente tem a presença, infelizmente, de poucas mulheres. Então, essa lei, essa cota de 30%, era justamente para incentivar o aumento na candidatura de candidatas femininas. Contudo, segundo essas ações ali que estão em andamento pelo Ministério Eleitoral, após, inclusive, recebimento de denúncia, é que alguns partidos teriam possivelmente se aproveitado dessa cota para eleger certos candidatos. Alguns vereadores, inclusive, podem ter a sua candidatura afetada, vereadores eleitos. A gente preparou uma arte para você aí de casa para verificar, inclusive, o nome desses candidatos, que são dos partidos Agir e também da Federação Brasil pela Esperança. Do partido Agir, nós temos o vereador Dione Carvalho, o Rosinaldo Bual e também o João Paulo Janjão. Além disso, também temos o vereador Jaildo Oliveira, do Partido Verde, Elan Alencar, do DC, e o Zé Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Essas investigações, essas ações estão em andamento atualmente, angariando, levantando algumas provas para realmente ver se isso de fato aconteceu. Em relação à ação que foi implementada ali, levando em consideração o partido Agir, ela foi feita pelo vereador Caio André, dizendo que houve fraude na composição da cota de gênero do partido, mediante o lançamento de 2 candidaturas de 2 possíveis candidatas a vereadoras, que seriam a candidata Manilze Ferreira e a Patrícia Correia. Ele aponta, através dessa ação, que essas 2 candidatas estão na lista dos partidos, mas não tem nenhuma ação de campanha, uma campanha mais ativa para mostrar que elas estão tentando ser eleitas como vereadoras, ou seja, elas estão na listagem, mas não tem registro nenhum de que uma campanha de fato foi realizada. E a promotoria, inclusive, leva isso em consideração, dizendo que existem provas suficientes apontando que isso de fato aconteceu, impactando na cota de gênero. O vereador Janjão, inclusive, do Agir, disse que o processo está disponível para todos, quem tiver interesse de fato verificar. Ele reitera que não houve fraude na cota de gênero e que seus advogados estão acompanhando tudo isso de perto. Além disso, eles confiam na transparência da justiça e assim com o andamento de todo o processo. Em relação à Federação Brasil da Esperança, que é uma coligação formada pelo PT, o PCdoB e o PV, uma ação foi ajuizada pelo Cícero Pereira, que é um candidato do PP nas eleições, e também leva em consideração e levanta mais um nome, ou seja, mais uma candidata mulher que não teve nenhuma ação efetiva durante a sua campanha, que foi a candidata Jaqueline de Souza, chamada basicamente como se fosse uma laranja dentro de toda essa ação. Ela não teve nenhuma participação na campanha e não teve votos expressivos também. O grande problema dessa candidata em especial é que ela usou basicamente as suas redes sociais mais para divulgar um canal no YouTube que ela possuía e não de fato para ser eleita, realmente apresentando propostas mais ativas. E isso pode acarretar na inegibilidade dessa candidata, Jaqueline de Souza, pelos próximos 8 anos.
alguns vereadores dessa federação se posicionaram, que foi o caso do Jair do Oliveira, que diz que, segundo informações ali repassadas para ele, está olhando isso com um pouco mais de cautela e vai fazer um pronunciamento oficial aqui mesmo na tribuna nesta quarta-feira. E para a gente finalizar, o vereador Zé Ricardo também levou isso em consideração e disse que não era laranja e que ela demonstrou com provas que estava com uma campanha um pouco mais ativa, tinha sim esse interesse de ser eleita, mas acabou não acontecendo, assim como qualquer outro processo eleitoral. E ele afirma que não existia necessidade de fazer essa fraude nas cotas de gênero, porque o partido, inclusive a federação, tiveram muito mais mulheres eleitas muito acima da cota, ou seja, não precisavam fraudar uma única candidata, sendo que eles tinham muito mais acima dessa cota. E a gente vai esperar, é claro, o posicionamento dos outros candidatos e ver aonde vai realmente essas ações do Ministério Eleitoral, se realmente vai acarretar em algum impacto um pouco mais direto nos candidatos que foram eleitos ou até mesmo uma mudança no cenário eleitoral e político aqui da Câmara Municipal de Manaus. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Linda, pelas suas informações. A gente já viu esse filme, né, ser exibido e estamos vendo mais uma vez. É claro que agora estamos no campo da suposição. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ainda vai investigar e, obviamente, a gente vai ter um resultado, se esses vereadores vão perder, de fato, o mandato ou não. Agora, isso chama atenção porque continua acontecendo. Uma candidata ou várias candidatas que preenchem ali o formulário, que registram a candidatura, mas não tem sinal de campanha. Essa pessoa não pediu voto, não fez ali o processo que todo candidato faz. E aí, quando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado vai investigar, comprova que, de fato, aquela pessoa só foi candidata para preencher uma cota, uma porcentagem ali de 30%, mas que, no fim das contas, não concorreu, de fato, às eleições, né? E aí o dinheiro, obviamente, o fundo eleitoral, alguém usou, ou até a pessoa usou, não se sabe, tudo ainda vai ser investigado. Foi até para a rua, mas foi para pedir voto para outra pessoa e não para fazer a própria campanha. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!